Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, concurseiros, futuros servidores municipais de Valença. Eu sou a professora Joana Fernandes e nesse vídeo nós vamos trazer mais uma dica de lei orgânica para você que está se preparando aí para o concurso da Câmara agora em 2023. Pessoal, nas nossas últimas aulas de lei orgânica, nós falamos de competências municipais, falamos dos poderes municipais. E aí nessa aula eu vou trazer um tema que as bancas gostam bastante. Por isso a gente vai trabalhar esse tema com muito cuidado. Algumas coisas são muito intuitivas, outras são um pouco mais difíceis de entender. E dentro do possível a gente vai trazendo uma elucidação de alguns pontos para você fixar esse conteúdo para a sua prova. Hoje nós vamos falar das vedações, das proibições, que estão lá no artigo 16 da sua lei orgânica. Quais são as coisas que o município não pode fazer? Existem proibições para o município, né? Coisas que o município não pode praticar. E aí são essas proibições que nós vamos trazer, lendo aqui algumas coisas a gente vai passar um pouquinho mais rápido, outras coisas a gente vai demorar um pouquinho mais para explicar. E também, é claro, vamos fazer questão a respeito para você ver como a banca pode trazer esse tópico na sua prova, tá bom? Antes da gente começar essa aula que está completinha, que está super bem montada e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, deixa eu mostrar para vocês os materiais que nós temos para te auxiliar na sua preparação, tá? Vai no nosso site expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo para você ir lá direto se você quiser. Vai vir aqui logo no início, ó, Câmara de Valença. Clicou aqui, vai abrir para você Estatuto dos Servidores, Lei Orgânica e Regimento da Câmara. São dezenas de questões comentadas em PDF para você treinar. Leu o regimento, leu a lei orgânica, leu o estatuto, está assistindo nossas aulas aqui, pegando as dicas, fazendo as suas anotações. Como você vai completar a sua preparação? Adquirindo o nosso material aqui no nosso site. Esse material vai trazer dezenas de questões que você vai trabalhar vários tópicos, tá? Para sua prova. Tópicos que costumam ser muito pedidos pelas bancas de concurso quando abordam os sistemas. Então, você pode adquirir esse material aqui, ó, separadamente ou o combo, tá? Onde vai vir uns 3 em 1. São aí mais de 250 questões que você vai poder aqui, ó, clicando em adquirir. Vai abrir para você essa página, preencheu o pagamento, fez o pagamento aqui em cartão de crédito ou Pix. Esse material é enviado na hora para o seu e-mail. Você já pode começar a estudar na hora. Se você pagar com o boleto bancário, demora em torno de 3 dias úteis para você receber esse material, né? 3 dias úteis, até 3 dias úteis, que é o prazo para compensação do pagamento pelo banco. E aí, uma vez compensado, você recebe e começa a estudar. O nosso material é 100% digital, é uma apostila em PDF de questões comentadas, tá? Então, você vai receber esse material, vai vir aí mais de 80 questões, né, de estatuto, lei orgânica, regimento, cada uma delas são mais de 80 questões, chegando aí a mais de 250 questões no total. Vai vir primeiro uma parte com as questões sem comentário, aliás, primeiro vem com um comentário no final, e no final, lá, depois, tem todas as questões, as mesmas questões, só que sem o comentário, para você ter as duas opções, tanto de fazer um simulado sem comentário para testar o teu conhecimento, como depois fazer também com comentário para ir tirando as suas dúvidas, descobrir onde você errou, ou ir lá lendo de novo aquele pedacinho ali que você precisa fixar para acertar as questões da sua prova, tá bom? Então esse material poderoso aqui está à sua disposição no nosso site. Vamos então para a nossa aula, vamos falar das vedações, das proibições, aquilo que o município não pode. Falou de vedação, né? Eu botei aqui, ó, falou de vedação, tá falando de que não pode, não faça, é proibido, tá? São proibições. Vamos lá. O município não pode. E por que eu tô falando isso? Porque a banca vai tentar, muitas vezes é o que a banca faz, tá? Ela tenta confundir vedações com competências. Pega aquilo que é proibido e coloca como se fosse uma competência, como se fosse uma obrigação fazer. Não é, tá? Pelo contrário, é uma proibição. O município não pode, gente, não pode
Deixa eu botar aqui minha canetinha vermelha, vamos lá. O município não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Então, o município de Valença não pode jamais patrocinar uma igreja, montar uma igreja, um culto. Ela fala cultos religiosos ou igrejas. Cultos religiosos pode ser qualquer tipo de culto, tá? Não somente o culto cristão, não somente a igreja. O município não pode, tá? Por quê? Porque o Estado é laico. E o que é um Estado laico? É um Estado onde todas as religiões devem ser respeitadas e toleradas pelo Estado. E, nesse caso, o Estado não pode, né, beneficiar uma em detrimento de outra. É laico, tá? Ressalvada, qual é a exceção? Na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, vamos supor que a Igreja Batista de Valença, não conheço, não sei nem se tem, deve ter, provavelmente, né? Valença, acredito eu que tenha muitas igrejas. Vamos supor, Igreja Batista de Valença, o município pode patrocinar a Igreja Batista de Valença? Não, não pode. Pode ter relação de dependência ou aliança com os líderes dessa igreja? Não pode. Pode ter... se meter lá no funcionamento, o horário de culto não vai ser esse não, o horário de culto é esse e esse. O município pode intervir nesse sentido? Em regra, não, tá? Agora, a Igreja Batista de Valença cria um projeto social, né? Cria uma ONG, funda uma ONG, uma instituição para auxiliar na distribuição de cesta básica a famílias de baixa renda. Há um interesse público nisso. O município pode, nesse caso, na forma que a lei regulamenta dentro internamente, né, atendendo às leis que dispõem sobre o tema, pode estabelecer uma colaboração, trabalhar em parceria para esse projeto? Aí pode, tá? Se tiver na lei, for uma forma de colaboração com interesse público, aí o município pode ter esse tipo de relação, tá? Mas só nesses casos. Recusar fé aos documentos públicos. Essa identidade aqui foi emitida no estado de São Paulo, a gente não pode aceitar. A gente só aceita identidades emitidas no estado do Rio de Janeiro. Não pode. Documento público, ele tem que aceitar. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, né? Tem que ter imparcialidade, tratar os iguais como os iguais e os desiguais de forma desigual de acordo com as suas desigualdades, com as suas diferenças. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda política partidária ou com fins estranhos à administração, né? Então não pode usar verba pública para isso. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Vou dar um exemplo prático de quando isso aconteceu, tá? Tinha um prefeito numa cidade aqui perto, né, do Rio de Janeiro, a cidade de Belfor Roxo. Teve um caso de um prefeito lá que, se eu não me engano, ele usava o coração como um símbolo de campanha, né? Era o prefeito do amor, a cidade do amor, Belfor Roxo seria a cidade do amor, uma coisa assim. Não sou de lá, então as informações que eu tenho vêm atravancada, né? E ele, na época, fez uma série de melhorias na cidade, colocava lá o símbolo dele, símbolo que foi associado à campanha dele lá do coração, nas obras que ele fazia, né? Eu lembro de pontos de ônibus com símbolo, um desenho do coração, enfim. Isso depois ele foi acionado pelo Ministério Público, ele teve que retirar esses símbolos, porque não pode, ele não pode
associar a imagem dele a algo que foi feito pela administração pública. Quem fez o viaduto não foi o prefeito Xizinho. Quem fez o viaduto foi a administração municipal do lugar, né? No caso de Belford Roxo, de Valença, não é o prefeito A, B ou C. Ele vai utilizar verba pública, ele vai utilizar recursos públicos. As obras, as conquistas são do município, não é do A, do B ou do C. Claro que eles vão reivindicar isso para si na hora da campanha, isso é mais do que natural, mas eles não podem colocar uma marca deles lá, um símbolo, alguma coisa que faça com que a pessoa olhe aquela obra e fale, olha lá, tem a marca do fulano, foi o fulano que fez. Isso não pode, tá? Isso fere o princípio da impessoalidade. Outorgar isenções ou anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem o interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Então não posso, o prefeito de Valença chega amanhã e fala, vou perdoar todos os impostos atrasados da empresa X. Mas por que você vai perdoar os impostos? Você não está abrindo mão de um dinheiro seu, você está abrindo mão do dinheiro público, né? O município não está abrindo mão, é o dinheiro de todo mundo. Por que ele não vai poder pagar? Por que ele não vai pagar? Então, você dá uma isenção, né? Liberar alguém de pagar o imposto. Isenção é isso, você libera alguém do pagamento de imposto. Ou anistiar uma dívida que alguém tenha com o fisco do município de Valença. Ou remir dívidas, permitir que algumas dívidas que uma determinada pessoa ou empresa tenha com a administração de Valença seja perdoada, seja, né, minimizada. Sem que haja um interesse público justificado, não pode, isso é proibido, tá? Tem que haver interesse público. Aí sim, se houver um programa governamental, aí sim. Como, por exemplo, o governo federal lá atrás, né, muitos anos atrás fez, perdoou a dívida das universidades que tinham dívidas com o fisco com a União, que tinham dívidas fiscais com a União, queriam fechar suas portas porque não tinham condições de arcar com essas dívidas. Então ele fez um programa onde essas universidades ofereceriam bolsas de estudo para alunos, né, de baixa renda, dentro lá de um quadro lá que o governo determinou, e em troca disso ela teria o perdão e a anistia, né, ou a isenção de alguns tributos. Então isso foi um programa de interesse público, foi feito, mas havia ali um interesse público justificado, né, que é um programa, muitos aí talvez tenham feito universidade por conta desse programa, né, que foi o ProUni. Então, o município de Valença, ele pode fazer, tá? Ele pode fazer uma isenção, uma anistia, desde que tenha interesse público justificado. Não pode ser que é amigo do prefeito, que o prefeito quer ajudar. Essas coisas não acontecem, né, gente? Não acontecem. Vamos lá. Exigir ou aumentar o tributo sem lei que o estabeleça. Então, não pode o prefeito amanhã acordar e falar assim, agora o ITBI vai aumentar de 2% para 3%, o IPTU vai aumentar tanto. Se não há uma lei fazendo isso, é somente a lei que pode aumentar ou passar a cobrar um determinado tributo, tá? Instituir o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, situação equivalente, tratamento igual, independente da profissão que exerça, da situação jurídica, tá? Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Existe esse imposto que é cobrado pelo município. Então, em razão da procedência ou do destino, eu não posso diferenciar a cobrança desse imposto. Se o tal produto for vendido para uma empresa, para uma instituição pública, o imposto cobrado vai ser tanto. Mas se esse bem vai se destinar a isso, então o tributo, o mesmo bem, mas a diferença é a procedência e o destino. Nesse caso, não pode ser modificado, não pode haver uma alteração na cobrança desse imposto.
Cobrar tributos. Quais são os tributos que o município não pode cobrar? Existem tributos que o município cobra, tá? Mas esse ele não pode. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então, o município criou um tributo hoje em lei, foi criado lá um novo tributo. Então agora vamos tributar todas as pessoas, vamos criar uma taxa lá pelo uso da praça, né? Ou pelo uso de um espaço público lá municipal. Então quem utilizou nos últimos 30 dias vai ser cobrado. Não pode. O fato gerador é a partir daquele momento. Então, a partir daquele momento, quem fizer uso, quem fizer jus à cobrança daquele tributo, será tributado. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Estamos em 2023, você está aí pagando seu IPTU. Sai uma lei determinando o aumento do valor desse IPTU. Esse aumento vai poder ser cobrado agora, em 2023? Não, somente no ano seguinte, tá? Utilizar os tributos com efeito de confisco. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos. Calma, ressalvada. Essa hora você vê e fala assim, não, peraí, então por que eu pago pedágio, né? Mas ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, em regra não pode, mas pedágio pode. Professora, mas eu pago IPVA, não sei o que, gente, não confunda uma coisa com a outra, tá? IPVA é um imposto que não necessariamente vai ser aplicado na melhoria das rodovias. Um imposto não pode ser vinculado. Não, há um princípio orçamentário de não vinculação de impostos. Impostos não, aliás, é um princípio tributário. Os impostos não podem ser vinculados, a não ser aquele percentual lá para educação e saúde, que existe na legislação. Mas fora isso não pode haver vinculação. Então não necessariamente o valor que você paga do IPVA do carro vai ser aplicado na melhoria das vias, como a gente na nossa lógica acredita. Eu pago IPVA e pago... São coisas diferentes do ponto de vista orçamentário, tá? Se você concorda, acha legal, não é outra história. Mas legalmente falando é assim que funciona. Instituir impostos sobre, só os impostos que o município não vai poder instituir. Não pode sobre patrimônio, renda ou serviço da União, do Estado e de outros municípios. Então, o imposto sobre patrimônio e renda, quem institui é a União, tá? É o governo federal, não cabe ao município de Valença fazer um imposto sobre isso. Templos de qualquer culto, então não pode instituir um imposto, né, para igrejas evangélicas, templos umbandi, templos não, né, são terreiros, né, de umbanda, de candomblé, salão de testemunho de Jeová, qualquer tipo de culto religioso, não pode haver um imposto sobre isso. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fim lucrativo, atendido com o requisito da legislação federal, tá? Então não pode haver imposto sobre isso. Não pode ter imposto sobre livro, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, tá? Então, para que haja mais, né, incentivo a esse tipo de publicações, é proibido que o município estabeleça algum tipo de imposto sobre elas, tá bom? Então estão aí as vedações municipais, vamos fazer uma questãozinha para fixar. É proibido ao município de Valença, exceto, ou seja, eu quero aquilo que não é proibido. Estabelecer cultos religiosos ou igreja é proibido? É proibido, então não é meu gabarito. Recusar fé aos documentos públicos é proibido? É proibido, então não é meu gabarito. Criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si é proibido? É proibido, então eu não posso também ser meu gabarito. Subvencionar ou auxiliar propaganda política partidária é proibido? É proibido, então eu também não posso ser meu gabarito, portanto meu gabarito vai ser a letra E, vamos ler? Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Gente, isso é uma competência.
né? Isso aqui tá longe de ser uma proibição, isso é um dever, tá? Então, letra E é o meu gabarito. É assim que vai vir, tá? Ou vai pedir uma proibição, vai ter várias competências no meio, vai ter uma proibição. Ou vai pegar as proibições e vai trocar palavras, tentar embaralhar seu raciocínio. E você não vai errar, você já leu, você já entendeu. Mais importante do que ler é você compreender o que está sendo lido, porque isso ajuda você a fixar o conteúdo para sua prova, tá bom? Gostou da nossa aula? Vamos puxar então o nosso mantra aí, ó. Hashtag eu vou conseguir. Hashtag eu vou conseguir. Coloca para mim aí nos comentários pra gente puxar essa corrente, né? Alavancar aí essa corrente do bem. E eu tenho certeza, você se preparando, fazendo questões, lendo a lei, assistindo as nossas dicas, você vai gabaritar as questões de legislação municipal. E aí você tendo esse mesmo empenho, né, nas outras disciplinas, você vai conseguir sim a sua aprovação para integrar aí o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Valença, tá bom? Ó, um beijo, segue a gente lá no Instagram, tá, gente? Não nem pedir, né? @expresso_concurso, @prof. Joana Fernandes. Aciona lá o sininho aí da notificação do vídeo para você ser acionado, ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui para você, tá? Um beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau.